tem 15. Eu vou tentar gravar essa aula para passar para o pessoal, né? Quando a gente fala de protocolo de sepse, que é muito importante, muitos pacientes estão indo a óbito no nosso hospital, porque não é identificada a sepse, né? Desde a porta de entrada no PS, e chega com em choque séptico na UTI e acaba indo a óbito, né? Então, por isso que é tão importante a gente abordar esse tema, né? Eu fiz uma apresentaçãozinha bem breve, né, para a gente poder entender o que é sepse, o que é choque séptico, né? Eu vou explicar para vocês e explicar como é que a gente abre o protocolo, né? Aqui tem um conteúdo, vou passar direto. Estão todos escutando? Ou tá mudo? Eu tô com essa voz ainda, é terrível, mas vai dar certo. É, Quando a gente fala de protocolo de sepse, ela é uma diretriz, né, que orienta os profissionais de saúde sobre os cuidados e tratamento específico que devem ser realizados para paciente com suspeita ou diagnóstico de sepse, certo? E quando eu falo que a enfermagem tem um papel fundamental no reconhecimento desses sinais clínicos que o paciente apresenta quando ele está em quadro de sepse, é porque a enfermagem ele é que está 24 horas ali junto ao paciente, que verifica sinais vitais, né? Que verifica temperatura, sinais vitais, né, ao geral. E por ele estar ali mais próximo ao paciente, ele consegue identificar as alterações que o paciente pode apresentar, né? Então, quando é cumprido essas responsabilidades, né? Pode fazer a diferença na recuperação dos pacientes com sepse, minimizando as complicações dos pacientes em quadro séptico, minimizando as complicações. Ixi, eu repeti aqui. Também tem a questão de quando você identifica uma sepse ou um choque séptico, é muito relacionado à questão de minimizar os custos, né, do hospital, minimizar também as internações, né, para a rotatividade de leito para outros pacientes que precisam, né? E é muito custo também para o hospital, né? A gente já tem pouco recurso, né? Então, é imprescindível que a equipe de enfermagem tenha conhecimento dos sinais e sintomas característicos da sepse e estejam bem informados e capacitados para seguir o protocolo com eficácia, né? E na sepse, tempo é vida, né? Quanto mais rápido ser identificado, mais rápido é tratado e o paciente pode ter uma recuperação. Eu venho trazendo uma frase aqui, que é não há arma maior do que uma mente preparada. É quando eu digo que, assim, quando nós temos conhecimento, nós estamos preparados para tudo, né? Então, por isso que eu venho aqui passar esse conhecimento para vocês, para a gente poder fazer a diferença na nossa assistência. Os objetivos desse protocolo é padronizar o atendimento aos pacientes com essa condição de infecção, né, de sepse, e auxiliando a equipe no reconhecimento dos sinais e sintomas, visando a redução das complicações associadas e do agravamento ou mortalidade, além de diminuição de custos e tempo de internação, né? O que acontece é que, às vezes, o paciente ele chega na nossa unidade, né, com algumas alterações hemodinâmicas e acaba sendo confundido com outras complicações clínicas que muitas vezes é de comorbidade do paciente, né? Tipo, paciente cardíaco, ou hipertensão, ou diabetes, e às vezes a gente não tem o olhar que poderia ser uma sepse, acaba tratando o sintoma que ele tem, a doença que ele tem, mas não trata o que seria o principal, que é a infecção, né? Vamos dizer, generalizada. É, a indicação do protocolo sepse. Os pacientes adultos atendidos no setor de urgência e emergência do hospital,
que vai desde a classificação de risco, né, onde você colhe as informações do paciente e verifica os sinais vitais, e o consultório médico, né, o médico ele acaba solicitando alguns exames e, de acordo com os exames laboratoriais e os sinais e sintomas que ele apresente, as alterações, pode ser incluído nesse protocolo. Os pacientes internados também na observação, na sala amarela, na sala vermelha, na clínica médica também, e UTI, né? E pacientes que em algum momento na internação hospitalar, né? Desde a sua admissão, que tem esse quadro compatível com sepse ou choque séptico. Critérios de exclusão desse protocolo. Os pacientes em cuidados paliativos em fase de terminalidade, né? Que esteja registrado em prontuário. O que acontece? Nos cuidados paliativos, não quer dizer que você vai deixar o paciente ali esperando só a morte. Você vai tratar também infecções, sinais e sintomas, vai aliviar a dor, né, e dar mais qualidade de vida até onde ele tiver vida, né? Então, mas quando ele está em uma fase mais grave de choque séptico, que não tem como fazer o tratamento, ele está em cuidados paliativos, acaba que entra no critério de exclusão. Pacientes com idade inferior a 15 anos, né, por não atender no hospital, que nós atendemos um hospital que atende adultos, né, e também pela questão da faixa etária, pelo padrão não tem comorbidades, né, e pacientes também com doenças infecto-contagiosas, como malária, leptospirose, dengue, Covid, né, tuberculose, que essas doenças ela tem um protocolo específico, então não vai entrar o protocolo de sepse. Então, vocês acham que o protocolo sepse vai funcionar no hospital público por causa da falta de recurso? O que vocês acham? Vocês acham que não tem como funcionar? Todo mundo está dormindo nessa hora. Eita, danado, ninguém quer falar. Eu já ouvi falar que não funcionaria. Vai dar- Vai funcionar sim, Lilian. A gente quer que funcione, né, Lilian? Porque isso ia ajudar muito Exatamente. no plano terapêutico do paciente. Mas eu vou dizer a você que é difícil até no hospital privado de fazer isso funcionar, porque as pessoas às vezes não têm muita consciência do que é que estão fazendo, entendeu? Então, assim, se o médico que está conduzindo o plantão ele não quer abrir o protocolo de sepse e o enfermeiro ali acha que é desnecessário também, eles não vão dar valor a isso. Não, realmente não vai ajudar tanto, né? Se você não tiver essa expertise de de abrir esse protocolo de sepsis. Porque lá, por exemplo, no meu hospital privado, a gente vai admitir um paciente na UTI, é Sim. imprescindível que se abra Às o vezes até a protocolo de falta de sepsis. vontade, né? De Só que eu tenho 1 milhão interesse de também, coisas né? para fazer E não além sabe disso. que os Então, muitos pacientes vão a pacientes passam óbito e é muito despercebidos com esse rápido, protocolo, entendeu? né? Não no meu plantão, mas em vários outros Então, colegas. no nosso hospital, apesar das faltas de alguns recursos, né? Até antibióticos de amplo espectro, que nós chamamos, às vezes materiais, né? Algumas medicações, mas o que a gente tem é suficiente para que a gente possa evitar os agravos, né, e tratar o paciente. Ainda é possível se for identificado o quanto antes, né? Então, aqui nós falamos das responsabilidades de cada profissional. No caso dos enfermeiros, quando tem a suspeita de disfunção orgânica, que eu vou explicar para vocês já já, e 2 sinais de Sears, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que está relacionada a alguma infecção, né? Ou 2 pontos que tem uma escala chamada SOFA, que eu vou explicar para vocês, mas isso aí nem assim não é tão importante, né? É importante, mas que pode não ser utilizado, mas utilizar a questão do critério de disfunção orgânica e critério de CIS é mais eficaz. Né? O SOFA seria mais para a UTI, porque tem a questão de exames laboratoriais, né? Então,
de acordo com essa suspeita, né, o enfermeiro ele vai comunicar ao médico e já vão ver a necessidade de abrir o protocolo de sepse, que é uma fichinha que eu vou mostrar para vocês, né? Então, abrir o protocolo sepse junto ao médico, notificar o laboratório e controlar os prazos para a coleta de exames e resultados, certo? No caso que também é obrigatório coletar 2 hemoculturas, no caso seria de 2 sítios diferentes, né? Conforme a orientação que eu dei, né, que está dando muita hemocultura contaminada, eu estou preocupada com isso. E no caso da hemocultura, enviar imediatamente, quando possível. Nós sabemos que a gente tem um prazo para entrega de cultura, certo? Que é até 2 da tarde, né? Então, é o seguinte, você tem 2 opções. Se for no período, né, até 2 horas, enviar a hemocultura. Se não der, porque assim, o que é prioridade é a administração do antibiótico. Se não for possível enviar a hemocultura, então coleta o mais breve possível que possa enviar, né? O mais breve, porque assim, se você faz um antibiótico e ele vai fazendo efeito, mas nas primeiras horas ainda é possível que colete a hemocultura, né? Pode dar um falso negativo, mas pode ser que não dê, certo? Então, e tem outra opção. Se vocês coletarem, que seria o mais breve possível, tipo 11 horas da noite, mais ou menos, 11 horas ou 10 horas da noite, que seria o mais próximo, porque ele tem estabilidade de 12 horas, a hemocultura em temperatura ambiente, né? Qualquer dúvida, vocês podem me ligar, me mandar mensagem. Eu estou, assim, online 24 horas. Então, eu vou tirar essas dúvidas de vocês e vai dar certo, né? Tira na hora que eu tô dormindo, né? Mas tudo bem, eu respondo que eu acordo muito cedo, né? E além das hemoculturas, Online pode ser que 24 horas é uma colete central de atendimento. de um sítio, né? Seja traqueal, urocultura, de ferida, É isso mesmo. pode ser incluído nessas culturas. Mas, assim, é obrigatório a hemocultura, certo? E informar a gente, né, de CCIH, eu e Ruth, sobre a abertura do protocolo, para que a gente possa acompanhar esse protocolo e ver a efetividade dele, né? A gente vai fazer os indicadores e vai ver como é que está sendo eficaz. A coleta, né? Lilian, em questão Já aqueles vi vídeos que Carlinha você, fazendo aqueles vídeos que hoje, você top, fez, deu top. certo divulgar, né? Eu acho que ficou bem Muito bacana a orgulhosa desse amostragem meus de como se enfermeiros. faz as culturas. Exatamente, os procedimentos operacionais padrão. Isso. Show de Isso. bola. E E aí por vídeo é muito mais fica fácil de de fácil você acesso, né? Para aprender, quando né? a pessoa tiver Fixar, alguma né? dúvida ali, já abrir o vídeo ali no instante, faz a Eu e Ruth, a orientação gente está adequada de elaborando como também isso deve outros ser feito vídeos, mesmo. certo? De outras culturas que a gente vai divulgar. Demora um pouquinho, porque é um trabalhinho para poder montar, mas vai dar certo, certo? A responsabilidade do técnico de enfermagem, né? A questão de haver os sinais vitais na admissão e conforme a rotina, né, do setor, no caso da sala amarela, que é 6 em 6 horas, né, na UTI, sala vermelha, que é 2 horas, né, e sempre que você vê que o paciente está apresentando alguma alteração, alguma coisa diferente, a primeira coisa que tem que fazer é verificar os sinais vitais, né? Sempre comunicar ao enfermeiro e médico se tiver qualquer alteração, o paciente, né? Não negligenciar isso, registrar as alterações e todos os horários que foram feitos, ou se o paciente, né, apresenta essa alteração, sempre registrar isso. Executar a prescrição médica, checar os horários, agilizar a administração dos antibióticos, que eu vou explicar já já que tem a questão da primeira hora, que é primordial para a recuperação do paciente, né? E como chega? Administrar esse antibiótico antes da coleta da cultura, se for possível. Se não for possível para enviar a cultura, vai administrar o antibiótico e vai coletar a cultura assim que possível, pelo menos nas primeiras 24 horas,
para que possa enviar, né, a hemocultura. Né? Passando de 24 horas, aí já é muito provável que dê um falso negativo à cultura. Funcionar um acesso calibroso, que é muito importante, que a gente vai administrar fluidos, certo? No paciente, hidratação, e a monitorização do paciente e a atenção nas alterações. A questão da responsabilidade do médico plantonista ou diarista, né? Se o médico diarista não tiver, então no pronto-socorro vai ter que acionar o médico plantonista, né? Na clínica médica, se você identificou, né? Se o paciente está com possível sepse, aí é mais provável que tem que chamar o médico da UTI para poder abrir esse protocolo, porque quanto menor o tempo, é mais fácil o paciente se recuperar. Então, a responsabilidade do médico é identificar o paciente que deve ser incluído no protocolo de sepse, garantir o pacote de 1 hora, a solicitação dos exames, prescrição de antibióticos, ficha de antimicrobiano para a farmácia, prescrição, né, de oxigênio, se possível, ou se for necessário, medicações de suporte, mensurar o nível sérico de lactato em até 1 hora também, preencher a ficha, né, de abertura, avaliar os resultados dos exames, identificar na prescrição protocolo sepse, para que possa ser identificado e a gente possa acompanhar, né, que é muito importante, e eu possa verificar a ficha do protocolo sepse, que eu vou recolher. Avaliar a necessidade de internação de UTI e a reavaliação do paciente e a conduta terapêutica. Né? Esse paciente tem que estar sendo reavaliado constantemente, né? Nas primeiras horas. Né? Então, as definições. O que é infecção sem infecção normal, né? Sem disfunção. É a presença de febre ou uma cultura positiva de foco infeccioso, que ela pode ou não apresentar uma resposta inflamatória, né? A síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que a gente chama de SIRS, né? Que pode ser a febre, a gente maior que 38, certo? No protocolo sepse diz que é 38,3, né? A gente fez uma padronização para que seja melhor aferido. A hipotermia também, que é a temperatura menor que 35, né? Já vi alguns pacientes ter essa temperatura, menos que 35 em alguns setores já. Taquicardia, que é os batimentos maior que 100, certo? Taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, né? Que é maior que 20 respiração por minuto, movimentos, né, por minuto. Leucopenia, que é a diminuição dos leucócitos, né? Menor que 4.000. Ou leucocitose, que a gente chama que é o aumento dos leucócitos, maior que 10.000, certo? Neutrófilos, sendo maior que 10% das células jovens imaturas, que é assim, nós temos as células brancas, né, responsáveis pela nossa defesa do organismo, e daí tem os neutrófilos, que são as células jovens, né, células imaturas. Quando as células maduras, que é responsável pela defesa, ela já não consegue suportar e não consegue combater aquela infecção, e daí o nosso organismo ela faz a ativação das células jovens, né, que não deve ser, certo? A PaCO2, que vocês já viram na aula de gasometria, né, que é a pressão de gás carbônico, doutora Lisandra? Pressão de CO2, pressão de gás carbônico. Pronto, menor que 32, que o normal é de 35 a 45, né? Então, e as plaquetas, menor que 100.000, né? Ou a Isso. redução de 50% no Deus. número dessas plaquetas em relação ao valor registrado nos últimos 3 dias. Então, se o paciente estiver internado e está tendo essa queda de plaqueta, então já é um sinal de atenção, né? Então, o que quer dizer que toda febre é sinônimo de infecção? Não necessariamente. Existem algumas situações que o paciente apresenta febre, mas ele não tem infecção. Exemplos que eu coloquei aqui é o tromboembolismo pulmonar, que é o famoso TEP, né, que é uma obstrução parcial total das artérias pulmonares, ou ramos, ou de seus ramos,
por coágulos, gorduras, e no caso de criança, né, líquido amniótico. No caso de leucemias também, o paciente tem uma febre, mas não necessariamente tem infecção, e tem a situação de neutropenia febril. Então, o que é sepse, né? Ela pode ser definida como uma resposta sistêmica a uma doença infecciosa, que seja suspeita ou confirmada, que pode ser por, por bactéria, por fungo, por protozoários, né? Ou uma resposta desregulada à infecção levando a uma disfunção orgânica, né? Que eu já falei. Choque séptico. É a sepse, sendo que ela é mais grave, né? Que ocorre uma hipotensão arterial, que não é revertida com volemia, né? Sendo necessária a utilização de drogas vasoativas, né? E o lactato, que é um exame, um exame laboratorial, que ele é aumentado também, mesmo após a reposição volêmica, tudo isso está incluído no choque séptico. No caso do paciente que está com choque séptico, é a indicação de ir para a UTI, né? Deixa eu me lembrar uma coisa que eu ia falar. Não estou lembrando agora, depois eu me lembro e falo para vocês. E na questão das infecções, né? O que a gente pode falar sobre infecção comunitária, né? É a infecção quando o paciente ele já vem na admissão ou quando ele é admitido de outra instituição que já vem com essa infecção e já vem com alguma bactéria, né? Por isso que eu peço sempre para vocês para terem atenção na questão dos pacientes que são admitidos, né, de outras instituições ou naqueles critérios, né, se esse paciente é institucionalizado, se é de home care, se já foi internado os 30 dias, né, tudo isso porque é muito provável que ele tenha alguma bactéria, seja na corrente sanguínea, seja pulmonar, que é chamada PAV, né, pneumonia associada à ventilação, ou uma infecção urinária causada por sonda vesical de Demore, certo? E as infecções hospitalares, que isso já deixou de ser falado, que agora nós chamamos de IRAS, que é a infecção relacionada à assistência à saúde, né? É a infecção quando o paciente ele já encontra internado na nossa unidade, né? E ele acaba sendo infectado por alguma bactéria que provavelmente seja da nossa manipulação, né? Seja na inserção de um catéter central, seja na inserção de um catéter vesical, ou na manipulação desse, certo? Sem a técnica asséptica, né? Então, por isso que eu arengo só com você por causa dessas, para prevenir essas iras aí, porque às vezes o paciente vem com a bactéria, né? O paciente, ele. Chega, desculpa. O paciente já é admitido. Aí, se não E é não feita a arenga não, coleta de você não arenga não, vigilância, que aí? não sabe que o paciente vem com a bactéria. Aí você com sua mãozinha não lava as mãos, não higieniza, acaba passando para outro paciente, vai funcionar outro paciente, não higieniza as mãos, aí vai para a corrente sanguínea, e assim é muito fácil, gente, é muito fácil de contaminar e provocar uma infecção no paciente. Então, pronto. No protocolo de sepsis, a gente tem um pacote de 1 hora, certo? Que essa primeira hora é primordial, assim, que vai salvar o paciente, vamos dizer assim, né? Então, assim, a primeira hora ela tem que ser feita a coleta de exames laboratoriais, a, a, a mensuração da glicosimetria, né? A coleta de gasometria. Aí ela pode ser venosa ou arterial. No caso de arterial, o médico vai solicitar, certo? Se ele quer venosa ou arterial. Mas, assim, no arterial, normalmente é indicado quando o paciente está com alguma insuficiência respiratória, certo? Aí a coleta dos 2 pares de hemocultura, né? No mínimo, essas 2 hemoculturas do sítio diferente, ou se o médico solicitar que ele suspeita de outro foco, tipo urinário, aí vai pedir uma urocultura,
né? Que também tem 12 horas de estabilidade refrigerado, certo? Ou secreção traqueal também. No caso, a secreção traqueal tem que ser enviada imediatamente. Então, vai coletar assim que o mais breve, né? Assim que possível. O início do antibiótico antes da cultura, certo? Se for possível, né? E aqui é o mais importante é a administração desse antibiótico, né? E a reposição volêmica precoce, né? Que vai ser indicado pelo médico, que o mais indicado é o Ringer lactato, né? Mas se não tiver, que na nossa unidade de falta pode ser feito com Ringer simples ou com soro fisiológico, né? Aí, nesse intervalo, né, tem o pacote de 1 hora e tem o pacote de 6 horas. Só que daí, entre 1 e 6 horas, você vai reavaliar o paciente, né, sinais vitais, vai reavaliar após a reposição volêmica, certo? Os sinais vitais, e esse tal de lactato aí, que é o exame laboratorial, né, que ele vai indicar se o paciente está tendo uma boa perfusão, né, e o quadro clínico dele, porque o lactato, ele indica, se ele tiver aumentado a hipoperfusão, né, tecidual, certo? E o pacote das 6 horas, ele vai ser, já vai estar sendo reavaliado, né? Então, assim, paciente fez a reposição volêmica, mas continua com a pressão baixa, né? A gente diz que a pressão arterial média é menor que 65 milímetros. Então, no caso, seria entrar com droga vasoativa. Então, a primeira escolha é Nora, né? E, no caso, o paciente continua com hipoperfusão, aí o médico pode indicar uma Dobuta para melhorar essa perfusão, né? No caso de transfusão sanguínea, quando o paciente está com hemoglobina abaixo de 7, e no caso que eu coloquei aqui, no caso da sepse, foi um questionamento meu e eu fui buscar para ver a resposta. O paciente ele pode apresentar também um pico hipertensivo. Só que a paciente ele já tem hipertensão e na sepse, porque assim, a sepse ela altera todos os órgãos. Ela ocasiona o consumo de energia, de oxigênio, né, que tem no nosso corpo, então ele vai alterar todas as funções do nosso corpo. Então, ele pode apresentar hipertensão, mas no choque séptico, ele vai, se ele tiver em choque séptico, vai apresentar a diminuição da pressão arterial, certo? E a mensuração do lactato sempre, para verificar essa questão da perfusão, né? E o tratamento indicado para sepse, de acordo com o foco suspeito, né? Se está suspeitando da pneumonia, aí tem os antibióticos que está bem direitinho no meu manual, no manual que eu fiz com a doutora Alisandra, do sepse, que tem todas as medicações, tem todos os focos, inclusive quando não tem nenhuma suspeita do foco, quando não sabe da onde vem aquela infecção, né? Então, esse manual foi feito de acordo com os antibióticos que são de primeira escolha e, os que a gente pode, com alternativa no que tem disponível no nosso hospital, certo? Pronto, essa aqui, eu não sei se vocês estão vendo direitinho. Estão vendo direitinho? A ficha, dá para ler? Essa aqui é a ficha de abertura do protocolo sepse. O que ela tem aqui? A avaliação da equipe multidisciplinar, né? Pode ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Os critérios tem assim, se você verificar um critério de disfunção orgânica, que seria a saturação menor que 92%, né? A necessidade de oxigênio. A alteração aguda do nível de consciência, como rebaixamento, agitação, delírio. E aqui também a hipotensão, que é a pressão sistólica, que seja menor que 100, ou a PAM aqui tem menor que 70, certo? Que é de acordo com o protocolo da ILAS, né?
mas o médico provavelmente deve querer que entre em protocolo se tiver a PAM 65, exatamente. Esse aqui 70 é do protocolo mesmo original, mas de acordo com a Segura até clínica nossa, 65, né, né? A Lilian? gente Segura até inicia, por 65. exemplo, vasopressor quando está menor que 65, né? Pronto. Ou no caso de dois critérios de resposta inflamatória sistêmica, que seria a febre maior que 38, hipotermia, como eu falou, menor que 35, taquicardia, né? A frequência cardíaca, no caso, maior que. Aqui tem maior que 90, que é o protocolo, mas podemos incluir maior que 100, né? A taquipneia, que é a alteração da respiração, né? Da frequência respiratória, que seria maior que 20. Leucopenia, como eu falei, a diminuição dos leucócitos, menor que 4.000, ou leucocitose, que é maior que 10.000, né? A gente dá para ver no exame laboratorial, vem o exame do paciente, certo? E do ladinho tem o valor de referência. Então, por esse valor de referência, dá para a gente ter noção. Se tiver menos que normal, então tem alguma coisa errada. Ou se tiver maior que normal, também, certo? Aqui no protocolo sepsis diz que a leucocitose maior que 12.000, certo? Então, se você tiver um critério de disfunção orgânica, aí você marca o xizinho ali, certo? Ou dois critérios de resposta inflamatória sistêmica, você marca o xizinho aonde você verificou, certo? Então, se você verificou essas alterações, o paciente já veio com, tá em uso de antibiótico, ou tem a desconfiança de alguma infecção, certo? Ou iria iniciar antibiótico, aí você já aciona o médico, diz, doutor, será que a gente não poderia. Será que não vale a pena abrir esse protocolo? Vamos abrir esse protocolo de sepsis? Então, você vai colocar a hora e a data da abertura, né? Você verificou que tem esses critérios e você aciona o médico. Aqui do lado tem a escala SOFA, que também pode ser um critério. Só que a escala SOFA é o seguinte: ele pode ser utilizado ou não precisa ser utilizado, né? Porque ele foca muito na questão dos exames. Então, o enfermeiro ou técnico de enfermagem teria que dar uma olhada nos exames. Mais fácil de olhar na UTI, né? Que tem um acesso melhor, talvez. Aí você pega o exame, o enfermeiro, né? Vai fazer a avaliação do paciente, pega o exame do paciente e vê que tem essas alterações aí, né? A questão do oxigênio, que se tiver um suplemento de oxigênio de até 3 litros, aí pontua com um ponto, certo? A questão das plaquetas, né? Tem aí o valor, 101 a 150. Bilirrubina, tem alguém falando? Oi, certo, Lília, certo. eu Porque queria eu só não que vi, você depois recapitulasse para o pessoal que não entrou, consegui ver quem é que estava entrando, falando sobre a coleta de né? hemocultura, sobre os É, horários, entendeu? então, Para esse deixar SOFA bem vocês não são fechadinho. obrigados a Vai ter muita utilizar, só se dúvida vocês nisso. olharam o exame do paciente, acabou que vendo essas alterações da questão da gasometria, plaqueta, bilirrubina, pressão, a escala de Glasgow, creatinina, certo? Mas se não, se vocês virem o critério de disfunção orgânica, marca o xizinho aí, né? Disfunção orgânica já é só um critério, dá para abrir o protocolo de sepsis, certo? Ou dois critérios de SIRS, que é a resposta inflamatória sistêmica. Você marcando dois, vai para o médico, doutor, vamos abrir esse protocolo de sepsis, então já coloca a data, a hora, e o médico vai fazer a avaliação. Quando você abre esse protocolo, então é fundamental que você consiga fazer a coleta de hemocultura na primeira hora, é, a administração do antibiótico, a reposição volêmica, os exames laboratoriais, certo? Então, o médico vai avaliar e ele vai ver se ele vai seguir com o protocolo. Aqui do ladinho tem o não, se ele tiver em cuidados paliativos ou se ele tiver um outro diagnóstico que não entre no critério de sepsis, certo? Ou se ele der continuidade ao protocolo, ele vai marcar aqui se ele paciente está com disfunção orgânica,
imunodeprimido, suspeita. Se não, vai definir como infecção, tá aqui do lado, vocês estão vendo a minha setinha. Tem não aqui, ele vai definir e vai conduzir o diagnóstico conforme a infecção e o foco, né, do paciente. Mas se ele estiver apresentando a disfunção, né, alteração nos exames, então já vai iniciar a questão do kit sepse, que é a coleta dos exames, que é hemograma, creatinina, ureia, sódio, potássio, a gasometria, o lactato, que é fundamental, certo? A glicemia, bilirrumina, coagulograma, 2 pares de hemocultura, que é muito importante, de sítios diferentes, com a técnica asséptica, conforme eu ensinei, se não dá contaminado, né? E se no caso de pneumonia, um raio-x de tórax, né? Eu fiz uma pastinha com os folhetos para que fique mais fácil para o médico ele fazer a prescrição do kit sepse dos exames laboratoriais. Então, tem lá, exames, kit sepse. Aí o médico marca lá, assina, né? Raio-x também e das culturas também. Então, o enfermeiro e o técnico, ele vai ficar reavaliando esse paciente, que é quem está mais junto, né, do paciente, né, no plantão. E o paciente vai estar em monitorização, vai estar com acesso, né, à coleta, à administração do antibiótico. O enfermeiro vai lá e coloca o antibiótico que o médico prescreveu, a data, a dose e a hora, certo? Então, entre 1 e 6 horas, você vai fazer a reavaliação, faz normalmente com 3 horas, e o médico, né, junto à equipe de enfermagem, vai avaliar o paciente. Se o paciente está com hipotensão, né, está com a PAM menor que 65 ainda, ou está com lactato elevado, ou está com sinais de hipoperfusão, né, que é o livedo, aquelas manchinhas que até eu tenho no corpo, cianose. Sim, eu estou terminando já, viu? Filha, só para Certo. falar que a gente tem 15 minutos, viu? Para até abrir a outra live. E também pedir ao Pronto. Não, Então, mas nessa qualquer coisa a gente abre reavaliação de de novo, não 3 horas, precisa de ter pressa, prescrita não. antibiótico, E o coleta de pessoal que está cultura, na coleta live de que não exames, assinou ainda a né, lista de reposição frequência, eu peço volêmica. para Então, assinar, o certo? paciente vai ser reavaliado de novo. Aí você coloca a data e a hora também, certo? E daí o médico vai avaliar se o paciente está com gesto, que às vezes tem essa restrição de volemia, né? Quando o paciente está com o pulmão com gesto, muitas vezes não dá para fazer esse volume. Então, ele pode entrar com drogas vasoativas, né, com nora, dobuta, né, se o paciente tiver com a crise hipertensiva, tridiúna e pride, né, vai colocar data e hora, sempre registrar os horários, porque isso é muito importante para que possa ser feita essa avaliação em um tempo, assim, mais rápido, né, tudo mais rápido, né, conforme tem que ser. Então, se administrar o ringuelactato ou soro, né, vai colocar aqui que tem 15 ml ou 1000 ml, né? Deixa eu me lembrar que eu esqueci agora, mas tem um cálculozinho que é por quilo do paciente, eu acho que é 30. Depois eu digo para vocês como é, mas o médico ele vai prescrever, né? Se iniciar a nora, coloca a data e hora, certo? Né? E vai fazer essa reavaliação hemodinâmica, né? Sempre, né? Até essas 6 horas. E daí o médico ele vai ver se o paciente ele tem critério de ir para UTI, né? Esse paciente normalmente está em choque séptico, precisar de droga vasoativa, né? Cateter central. Vai precisar de uma vaga na UTI, né? Se possível. Às vezes não é possível, fica na sala vermelha, né? Então, o médico ele vai classificar se o paciente aqui no final, aqui, ó, se o paciente está com infecção, se é sepsis ou choque séptico. Sempre quem abrir o protocolo, o enfermeiro e o médico tem que assinar e carimbar, isso é muito importante, né? Avisa pra gente acompanhar esse paciente e ver se
depois desse protocolo, a gente tem uma melhora no quadro do nosso hospital, porque muitas vezes o paciente ele já está vindo, né, de casa, já com provável sepse, né, já vem com infecção, pé diabético, né, principalmente, não sei se vocês estão observando isso, e o paciente ele é admitido, e não é feito o protocolo porque não tinha antes, mas agora vai ter, né? Então, não é identificada essa sepse. E o paciente se agrava na sala amarela, muitas vezes, né? E acaba indo para UTI já com choque séptico e muitas vezes não tem muito o que fazer, né? Porque já não foi identificado antes, né? Então, eu espero de vocês, assim, esse entusiasmo para a gente iniciar esse protocolo sepsis que é tão importante. Vocês vão ver que vai ter um resultado nos nossos pacientes, né, que estão indo a óbito, certo? Então, aqui, a ficha como preencher. Vai iniciar o protocolo preenchendo a data e a hora do acionamento médico, né, da identificação, assinar e carimbar, né? A atenção na primeira hora é importante para a melhor resposta ao paciente, que pode implicar na sua recuperação, dependendo de como ele esteja também, como ele é admitido, que às vezes ele é admitido muito grave já, né? Mais difícil. Após identificar uma provável sepse, acionar o médico, coletar os exames o mais rápido possível, administrar o antibiótico, né? E em cada etapa que forem passando, vocês vão identificar na ficha que tem para vocês colocarem o horário e a data, certo? Porque ele vai ser reavaliado, né? Né? Primeiras 24 horas, 48 horas, até fazer o efeito do antibiótico também, às vezes tem que mudar. Se apresentar alguma bactéria que seja resistente, que às vezes acontece, alguns antibióticos, às vezes tem que trocar, certo? Aí, atenção nas primeiras 6 horas, que é a reposição volêmica. Aí, se persistir a pressão arterial baixa, avaliar a possibilidade de uso de vasopressores, né? A meta é uma PAM maior que 65, né? Ou associado ao butamina, se o paciente tiver má perfusão, né? Cardíaca ou sistêmica. O uso de vasodilatadores, se necessário também, tridiminipride, né? Reavaliar a volemia, né? E reavaliar o lactato. Terminamos, gente. Não sei se eu consegui passar tudo que eu queria. Gostaria muito. De acordo quando eu for lembrando de alguma coisa, alguma novidade, eu vou falando para vocês, certo? Eu mando no grupo, que às vezes eu não consigo falar com todo mundo. Mas é isso. Eu espero que a gente consiga, pelo menos, dar início a esse protocolo para ver se podemos melhorar o quadro dos nossos pacientes, né? E eu peço muita colaboração de vocês. E é só, viu, Jéssica? Consegui terminar. Eita, tem alguém aí? Gente, qualquer dúvida, por favor, me chamem. Pelo amor de Deus. Eu quero estar junto com vocês, eu aprendo com vocês. E a gente aprende junto, faz tudo junto, muito, muito bem. Valeu, chefe. Oh, meu Deus, obrigada. Lilian, tu é show, Lilian. Dá show. Isso aí é só. Ei, de graça, um material desse aí não é todo mundo que dá, não. Você é fera demais, viu? E o hospital conta muito com o seu trabalho. Eu só agradeço por ter você como colega e tudo que você Juntos tem somos feito mais pelo fortes, é Hospital o dos que eu sempre digo, Pescadores e né? pela vida dos pacientes, viu? Que isso aí é só aprendizado para a gente continuar dando essa qualidade no serviço que a Obrigada, gente oferta gente. aqui nesse hospital. Isso. E Lília, você é a polícia. eita, é a federal, viu? Nem se viu. Ei, Lília, só recapitula novamente, deixa eu ver se dá tempo aqui, dá. Isso, Sobre na a verdade, coleta o do enfermeiro exame, o ele pode horário, abrir a né, da ficha, coleta da certo? Zemo, E ele e aciona sobre o o médico, preenchimento da né? ficha que vai ser de Você, responsabilidade do o médico, porém a enfermeiro, gente né, o vai ter técnico acesso, que não está é isso? mais presente para verificar os sinais vitais, vai ver que tem alguma alteração do paciente. O técnico é top e tampa para ver isso. O técnico olha para o paciente, ele já sabe que não está bem. Quando o técnico diz assim, o paciente vai parar, ele vai parar. Então,
o técnico, ele conhece o paciente mais do que ninguém. Então, ele é uma peça também fundamental, né, para verificar essas alterações do paciente, né? Vai comunicar ao enfermeiro, né, que normalmente o enfermeiro está resolvendo um problema, mas é isso mesmo. E daí, abre a ficha, aciona o médico. Doutor, será que não seria viável a gente abrir esse protocolo sepsis? Estou verificando que está com uma disfunção orgânica, né? O paciente já está com infecção, e daí dá abertura e vocês vão dando continuidade. Não vai ser fácil no início, vão errar normal. O importante é que abra o protocolo, que coleta os exames na primeira hora, que faça que o médico prescrever a questão da reposição volêmica. Vocês, enfermeiros, podem também sugerir o médico, porque assim nós somos uma equipe muito profissional, né? Então, trabalhamos sempre juntos. Um profissional só não faz milagre. Então, todos juntos funciona para a recuperação do paciente, né? No total, né? Então, assim, a coleta de hemocultura é o seguinte: o enfermeiro acionou 3 horas da tarde, por exemplo, que acionou abriu a ficha do protocolo, né? Abriu. Tá, 3 horas da tarde não tem como enviar hemocultura, né? Então, não vai coletar, mas vai iniciar um antibiótico, porque é prioridade na primeira hora, certo? O mais rápido possível, né? Então, essa hemocultura tem que ser passada em plantão, para que seja coletado o mais breve possível que seja enviado. Então, por exemplo, foi à tarde, né? 3 horas, foi aberto o protocolo, não deu para coletar a hemocultura. Então, passa para o plantão da noite. À noite, coleta essa hemocultura, certo? Que seria o mais rápido possível, né? Tipo assim, 10 horas da noite ou 11 horas da noite, porque ele tem estabilidade de 12 horas em ambiente. Se não for possível, de manhã logo cedo coleta essas hemoculturas e envia, certo? Aí tem a solicitação, que é do protocolo sepsis, que está dentro da pastinha que eu deixei em cada setor, que o médico vai verificar, eu vou mostrar para cada um de vocês, que tem a solicitação específica do protocolo sepsis, que inclusive a coordenadora do Zeca Passos está ciente, e eu combinei com ela que seria essa solicitação, certo? Que ela vai, assim, agilizar, né, no caso do protocolo sepsis, o resultado dos exames, certo? Alguma dúvida? Hein, Lilian, Lília? A gente. Ei, Ruth queria falar na mesma hora que eu, ó. Essa Ruth é invejosa, viu? Ei, Lília, desde que eu entrei nesse hospital, há uns 2 anos e pouco atrás, a gente tinha não é o costume, já era uma prática a gente coletar as culturas de manhã cedo. Como você disse que tem um estatismo fica estático Isso, 12 horas, né? Dá para eu porque coletar o que que e segurar acontece, por 12 Luiz, horas é essa que se cultura, for poderia se o tornar até mais uma breve rotina do possível plantão coletar essa noturno, já para hemocultura, que o mais colega fácil só tenha dela não o trabalho estar de com enviar, né? resultado falso Fez. negativo, entendeu? Porque daí, com o tempo, o antibiótico vai fazendo efeito, né? Então, quanto mais tempo, o antibiótico vai fazendo efeito e pode dar um falso negativo, entendeu? Se deixar até de manhã, por exemplo, vai demorar Já um tempo coleta. mais dessa infecção já poder Antes ali de fazer o. iniciar o Então, assim, antibiótico, se coleta. fosse, por exemplo, o paciente chegou de noite, ele Mas foi se não for internado, possível, foi coleta o mais transferido para breve possível, não UTI, tem problema. começou o antibiótico. É, Entendeu? já coletar é melhor, exatamente. Isso. Não, não tem 12 Tá horas. bom, Se de manhã é enviado até o motorista, ele pode tá bom. enviar Mas que 10 fique horas da próximo manhã, desse 11 horas da horário, manhã, ele mais para a pode. gente enviar de manhã, né? Isso. Até meia-noite. Exatamente. Exatamente. Existe alguns. Aí Eu coletando tive assim que até conversar com a meia-noite. coordenadora Daniele, né, do Meia-noite Zeca Passo, ela disse até as 12 que horas do outro se dia. precisar à E sempre tarde, pedir urgência. abrir o protocolo, Fala, Ruth. precisar, né? Não sei se a gente vai abrir muitos, mas em algumas situações pode entrar em contato com ela e pedir para receber esse material também. A gente só e tem 2 para minutos.
Pronto, só para finalizar. E para agilizar mais sobre o resultado também dessas culturas, a gente deixou num drive de todos os computadores, tanto do UPS como da clínica médica e da UTI, em tempo real. Então, assim que chega para a gente já consegue colocar nesse drive e os médicos ou a equipe de enfermagem já consegue visualizar Isso, o Ruth, exame e ver perfeito. se o Até resultado como é porque, que às deu, vezes, o para exame do agilizar paciente, também ele é para a parte esquecido no médica, para prontuário, eles ter né? um O apoio da enfermeiro gente vai lá, nesse coloca no sentido. prontuário, nem avisa o médico, muitas vezes não vê o médico na hora, né? Acaba esquecendo que isso acontece, e daí ele é esquecido, né? E o médico às vezes esquece que pediu aquela cultura, e aquela cultura tá ali, o resultado, né? Então a gente fez isso, né, para ver se melhorava mais essa questão de visualizar os exames para ter uma eficácia no tratamento dos pacientes. Obrigada, Ruth, por tudo. Vocês também. Amo vocês, né? Show, vai Gente, com Deus, boa noite. Foi muito bom estar na presença de vocês. Você é maravilhosa, obrigada, te amo do viu? coração, viu? Eita, Daiane. Ei, Obrigado Só por cheiro. tudo. tem que